Até então era só uma questão de troca. Eu tenho mandioca, você tem tomate. Então nós trocamos e era assim feito, não é? Mas quando as fábricas começaram a surgir e junto com as fábricas, as cidades em torno dela, a coisa ficou diferente. E assim o sistema capitalista ele foi se implantando, ele foi se estabelecendo. As grandes cidades são justamente resultados de fábricas ou o emprego em si que está naquela determinada região e as cidades vão nascendo em torno. Irmãos, assim, vamos dizer assim, o surgimento das cidades ela é um fenômeno social, não é? Só que as cidades elas trouxeram benefícios e prejuízos muito grandes. As nossas cidades, elas instituídas, elas têm os seus benefícios e têm os seus prejuízos, que também são muito grandes. E nós não percebemos que o fato de morarmos em cidades, grandes metrópoles, etc., nós temos questões bem pontuais que precisamos realmente combater. As grandes cidades, por exemplo, trouxeram para as famílias e para o indivíduo o ostracismo, por exemplo. As pessoas nas grandes cidades hoje, por exemplo, elas vivem uma vida de isolamento. A cidade está ficando cada vez mais verticalizada, né? As cidades cada vez mais são construídas por prédios e as pessoas não têm mais contato com vizinhos, com amigos e coisas do gênero. É cada um cuidando de si mesmo e no máximo de sua família. Isso tem gerado no coração das pessoas o vazio, tem gerado depressões, tem gerado a solidão, tem gerado um monte de síndromes e diversas doenças emocionais. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele nos criou para sermos seres sociais, ou seja, para termos relacionamento com outras pessoas. E o fenômeno das grandes cidades tem roubado esse relacionamento das pessoas. Até uns 20, 30 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos mais contato com os nossos vizinhos, conversávamos, conhecíamos os vizinhos em volta. Isso está diminuindo cada vez mais. E à medida em que as cidades vão se tornando maiores, isso vai diminuindo cada vez mais, porque com o aumento da população, também vem o aumento da violência, o medo, etc. Nós temos diversos desafios dentro das cidades, já sem o conceito pós-modernista. Hoje nós temos as cidades muito mais complexas, com doenças e enfermidades sociais as mais variadas, e ainda temos a influência de um novo conceito de sociedade. Quer dizer, a igreja tem um desafio enorme para as duas coisas. A igreja tem um desafio enorme para lidar com os problemas da cidade, e agora ela tem um problema também muito grande para lidar com as cidades com um novo conceito de sociedade, com o conceito pós-moderno, né? Então nós temos que refletir bastante sobre isso, porque se nós não refletirmos e a igreja não estiver pronta para dar resposta ao novo formato de cidade e o novo formato de sociedade, nós vamos virar uma coisa obsoleta dentro da sociedade, que é o que já está acontecendo. Algumas igrejas que perceberam a gravidade disso, se prepararam e se tornaram ou estão se tornando relevantes para a sociedade onde elas estão instaladas. Mas algumas igrejas que não perceberam o que está acontecendo vão simplesmente se tornar obsoletas para a sociedade. Não vão servir para praticamente nada. Amém? Mas vamos voltar à questão da conceituação. Pode subir para a gente? O texto que nós lemos. Não vos conformeis, renovação do entendimento, não aceitar exatamente o que a sociedade diz ou o que o sistema de ideias diz, mas permanecer com as verdades do Evangelho, né? Vamos seguir aqui no conceito. Pode passar? Volta um. Isso. Aqui a gente tem o fluxo da história, né? Nós tivemos a Idade Média, principalmente ali chegando no ano 1000, 1100, 1200, Era das Trevas, onde o conhecimento só tinha uma fonte, a Igreja Católica. Se a Igreja Católica dizia que o mundo era chato, como disse, né? Fizeram que Cristóvão Colombo, né? E outros, Galileu Galilei e outros que tiveram conceitos científicos foram ameaçados de morte e voltaram atrás dos seus conceitos científicos porque a ciência vinha da Igreja. Então, estabeleceu-se a Era das Trevas. Nesse período da Idade Média, o homem, o ser humano, a sociedade quase como um todo foi regida pela Igreja Católica com seus conceitos absurdos, né? Depois, então, um pouquinho mais para frente, no século XVI, acontece a Reforma Protestante com Martinho Lutero, aí sim o desenvolvimento ele retorna, vamos dizer assim, né? Toda a ciência que nós conhecemos hoje, filosofia, intelectualidade, etc., tudo começa na Reforma.
Tudo parte da reforma. Porque logo em seguida a reforma, como um resultado imediato da reforma, surge o iluminismo. E os diversos movimentos filosóficos surgem logo depois da reforma. Esses movimentos filosóficos, os mais variados, eles eles geraram o que nós conhecemos como mundo moderno. O mundo moderno foi regido pela ciência. Foi quando aí, começo do século XIX, né? Final do século XVIII, começo do século XIX, devido vamos dizer assim, ao avanço no conhecimento e na ciência, declararam a morte de Deus. Principalmente na Europa, declarou-se a morte de Deus. Deus não existia e nem precisava existir, porque o ser humano era completamente autossuficiente. Fruto de evolução e completamente autossuficiente, e que no futuro daria até um jeito na morte, que é a busca incessante do ser humano. Então o mundo moderno foi regido pela ciência, regido pela intelectualidade humana e com tudo centrado no ser humano. O homem foi declarado como o centro do universo. E assim nós vivemos até o século XIX, praticamente, pelo menos até metade do século XIX. Essa situação no mundo moderno, onde a ciência é o que importava, se você falasse de espiritualidade, de fé, no mundo moderno, você era ridicularizado, não é? Os irmãos podem, quem viveu um pouco mais para trás, aí, anos 20, 30, até os anos 70 pelo menos, se você falasse de fé, alguma coisa assim, não é? Eu vou na igreja, você era considerado uma besta, um ignorante, né? Considerado um imbecil que estava sendo enganado por todo mundo. Por quê? Porque o importante para o ser humano era a ciência, a fé era uma coisa para ignorantes e para os pobres. Né? O problema é que o mundo moderno acabou sufocando a espiritualidade do ser humano e gerou dentro do homem um vazio imenso, que tentou se preencher de várias formas. Mas Deus criou o ser humano como um ser espiritual, que precisa ser satisfeito espiritualmente. O mundo moderno criou realmente um sufoco no espírito humano, um sufoco na alma humana, quase que insuportável. Por que surge o mundo pós-moderno? Justamente para se libertar do sufoco, para se libertar da escravidão, do jugo que a ciência colocou sobre o ser humano, principalmente sobre sua espiritualidade. Então, o pós-modernismo é quase que uma libertação dos conceitos do mundo moderno, né? Então, no pós-modernismo, você tem uma associação da ciência com a espiritualidade e uma busca desenfreada pela espiritualidade. Você pode perceber hoje que cientistas, artistas famosos, etc., todos buscam ou declaram alguma forma de espiritualidade. É um mundo, vamos dizer assim, é um mundo aberto para a questão da espiritualidade, que pode ser propício para a igreja, né, já que a igreja tem respostas para a espiritualidade humana, mas também um mundo bastante perigoso, um campo minado, né, porque com essa busca desenfreada pela espiritualidade, muita coisa esquisita, muita coisa estranha está acontecendo. O esoterismo está em alta, a bruxaria e a feitiçaria estão em alta, e as práticas estranhas, como na França, o culto da cebola, a igreja maradonista, né, na Argentina, e coisas estranhas. Aqui no Brasil, Santo Daime e coisas do gênero, coisas que envolvem drogas e outros, né, e outros cultos dessa espécie estão infestados pelo mundo inteiro, e a igreja tem que ter o cuidado de não buscando a satisfação de sua espiritualidade dentro das nossas igrejas. E a gente tem que ter o cuidado de apresentar o cristianismo e não satisfação para a espiritualidade. Mas o cristianismo, ela não vai preencher a falta do relacionamento com Deus. Mas o indivíduo, por exemplo, quando ele vai hoje numa igreja católica que se diz carismática, que os caras recebem batismo do Espírito Santo, faz línguas estranhas, pula para lá, pula para cá, roda igual a igreja pentecostal, a pessoa sai dali bem, ela sai espiritualmente satisfeita, ou pelo menos emocionalmente, que é uma parte da nossa vida espiritual, ela sai satisfeita. Ela está desligada de Deus, mas a espiritualidade dela, ela sente que ela está, de alguma forma, ela está sendo satisfeita, que ela está sendo saciada. E é isso que pode ocorrer mesmo, e lamentavelmente é isso que está acontecendo. Da mesma forma como o ser humano se lambuzou da ciência, ao ponto de declarar a morte de Deus e tornar a si mesmo o centro do universo, nós também corremos o risco de nos lambuzarmos ali de uma espiritualidade desenfreada, de uma espiritualidade que não é bíblica, não é? E que novamente gerar um outro vácuo no coração do ser humano. Sem dúvida, e a igreja tem que ter o cuidado. Então a gente tem que pensar da seguinte forma, irmãos, preste atenção. A nossa teologia,
eu entendo, né? Principalmente aqui no Brasil, as igrejas pentecostais e as neopentecostais sempre tiveram muito medo da teologia. A gente não entende por quê, mas sempre tiveram muito medo. Alguns chegaram a dizer que a teologia tiraria o vigor, o poder da vida espiritual das pessoas, né? Mas o fato que nós temos que entender é o seguinte, duas coisas. Primeiro, a nossa teologia, sim, ela tem que ser mais espiritual. Não tenho dúvidas com relação a isso. Mas a nossa espiritualidade e a manifestação dessa espiritualidade, ela tem que ser mais teológica. Ela tem que ser bíblica. Ela tem que ter respaldo teológico. Eu não posso pegar, sei lá, um irmão que no momento em que ele está cultuando, ele se sente cheio do Espírito Santo e ele, sei lá, abre as asas, sai voando, rodopiando, cai no chão babando, etc. Eu não posso simplesmente aceitar isso como, foi o Espírito Santo que fez. Não, eu tenho que perguntar na Escritura Sagrada, eu tenho que perguntar à teologia, eu tenho que perguntar à palavra de Deus. Quando o Espírito Santo enche uma pessoa, isso aí acontece? Então a nossa espiritualidade, ela não é desenfreada como realmente está acontecendo na sociedade pós-moderna. A espiritualidade do cristianismo, ela é uma espiritualidade que tem regras, que tem normas e orientações. E está lá na palavra de Deus. Então, a nossa teologia tem que ser mais espiritual? Creio que sim. Você não pode ficar só na base do conhecimento e deixar de crescer na graça. Por outro lado, você não pode ficar só tendo experiências, supostas experiências espirituais, sem um mínimo de respaldo teológico, sem um mínimo de respaldo bíblico. Então a nossa espiritualidade, ela tem que ser mais teológica, principalmente em tempos difíceis, de grave confusão teológica, como nós estamos vivendo agora. A nossa espiritualidade tem que ser mais teológica, ela tem que ser mais bíblica, ela tem que ser mais parecida com o que Jesus viveu, ela tem que ser mais parecida, estou falando da nossa espiritualidade, ela tem que ser mais parecida com a espiritualidade de Jesus, mais parecida com aquilo que a igreja primitiva experimentou e mais parecida com o que os apóstolos ensinaram. O que está sendo vivido hoje dentro das nossas igrejas é um contraste, não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus viveu, com o que a igreja primitiva experimentou e com o que os apóstolos ensinaram. Então nós temos que corrigir, fazer essa correção. Principalmente nesse momento, como você disse, que as pessoas estão se lambuzando da espiritualidade. Infelizmente, a igreja também está nessa. A igreja tem práticas e coisas que as pessoas estão se lambuzando, mas não tem base teológica bíblica nenhuma. Não é, vamos dizer assim, práticas de fato cristãs, uma vez que não estão previstas na palavra. Hoje o culto foi uma bênção, não sei o que, ele se sente satisfeito. Agora, o fato dos indivíduos se sentirem satisfeitos não quer dizer que aquilo é a vontade de Deus. Porque o católico também se sente satisfeito. O Seixonoia, quando se concentra, lá faz suas meditações, também sai satisfeito. E o pessoal na Umbanda, na Quimbanda, também se sente satisfeito. Então o fato da pessoa sair satisfeita da igreja não quer dizer que ele praticou uma coisa bíblica, não quer dizer que ele fez a vontade de Deus. Perfeito? Então nós temos que ter o cuidado com isso para que a nossa espiritualidade, ela não seja tão assim, o termo que é usado no pós-modernismo é líquida, ela não seja tão líquida quanto a espiritualidade que está lá fora da igreja. Ela não seja tão relativa e tão relativista quanto a espiritualidade que está se desenvolvendo fora da igreja. Dentro das paredes da igreja, nós estamos desenvolvendo desenvolver parece espírita, né? Mas a gente está desenvolvendo uma espiritualidade que é tão antibíblica quanto aqueles que estão fora dos muros da igreja. É tão antibíblica quanto. Isso quando nós não estamos imitando o que está lá fora e trazendo para dentro. Como eu disse, a gente está meio sem filtros e nós estamos captando coisas de fora, estamos trazendo para dentro e estamos achando que está tudo bem. Então o indivíduo que participa de um culto, né, que tem uma experiência espiritual, sei lá, alguma coisa, ele sai satisfeito. Mas ele não percebeu que realmente a prática dele não é